No dia 19 de abril de 2020, o general Pazuello me informou que recebeu a missão desafiante de atuar como secretário executivo do Ministério da Saúde, no enfrentamento à Covid-19, e me convidou para integrar sua equipe. Servir ao Brasil sempre fez parte da minha vida. Aceitei de imediato a missão de ajudar a salvar vidas e reduzir o sofrimento da nossa população naquele momento tão crítico. Em 23 de abril, cheguei em Brasília para atuar como secretário executivo adjunto. Destaco que o general Pazuello recebeu a sua missão diretamente do presidente da República, com aval do ministro da Defesa e do comandante do Exército. Fomos reforçados com 17 militares da ativa, selecionados e designados pelo Exército, para auxiliar em cargos chaves para uma missão que teria duração de 90 dias. Quando o general Pazuello se tornou ministro interino, fui efetivado como secretário executivo. Continuamos com as respostas à pandemia e o cuidado de todos os cidadãos através do SUS. Ao nosso lado, sempre estiveram o CONAS e o CONASEMES, que pactuaram as decisões contando com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Nosso primeiro desafio foi manter e aprimorar as ações do Ministério sem solução de continuidade, considerando que não houve passagem de funções de forma adequada, além dos afastamentos por contaminação e suspeita pelo coronavírus, diminuindo drasticamente a força de trabalho, dificultando a assunção dos cargos e a compreensão mais rápida do cenário da pandemia. As ações do governo federal sempre foram de proatividade em defesa da vida e no combate à pandemia. Ações interministeriais coordenadas por meio de legislações, créditos extraordinários, incentivo ao desenvolvimento e aquisição de vacinas, apoio aos estados, Distrito Federal e municípios na estruturação e custeio de todas as ações de manutenção da rede de atenção à saúde, com a máxima de que ninguém fica para trás. Vamos aos fatos. 3 de fevereiro de 2020, Portaria 188 do Ministério da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional. 5 de fevereiro, 2 aviões da FAB foram resgatar 34 brasileiros na China. 6 de fevereiro, sanção da Lei 13979, a Lei Geral das Medidas de Combate à Covid. 26 de fevereiro, primeiro caso de Covid no Brasil, quando as medidas administrativas ilegais a serem adotadas já estavam asseguradas. No início de março, a SECOM lançou a primeira campanha de TV, além de posts e outras ações que ocorriam desde fevereiro. O governo federal editou centenas de atos normativos, criando as melhores condições para enfrentamento à pandemia. Destaca-se a Lei Complementar 173, Programa Federativo de Enfrentamento à Covid, auxílio financeiro de 60 bilhões de reais aos entes federados, sendo 10 bilhões de reais exclusivamente para ações de saúde e assistência social. O governo federal, desde o início da pandemia, trabalhou nos seus principais efeitos, o sanitário e o econômico, com ações em apoio ao trabalho e sustento das famílias. Criou o auxílio emergencial para cerca de 68 milhões de brasileiros, com repasse de cerca de 320 bilhões de reais, preservando o sustento de muitas famílias. Destaco que, em agosto de 2020, a OMS confirmou, de forma inequívoca, a importância de efetivar ações para preservar a saúde e a economia. Desde o início de 2020, foram investidos recursos em pesquisa, em ação conjunta com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Saúde, para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a Covid. Além disso, foram disponibilizados 24,5 bilhões de reais que garantiram 562 milhões de doses de vacinas até março de 21, em negociações ininterruptas com vários laboratórios. Em 18 de junho de 2020, a Portaria 1565 do Ministério da Saúde definiu orientações gerais visando a prevenção, controle e mitigação da transmissão da Covid, para uma retomada segura de atividades e convívio social seguro. Medidas não farmacológicas de prevenção, como etiqueta respiratória, uso de máscaras, higienização das mãos e superfícies, manutenção de ambientes limpos e ventilados e manter distância de segurança entre as pessoas, dentre outras. A retomada das atividades deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada,
regionalizada, monitorada e dinâmica, considerando as especificidades de cada setor e dos territórios, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas. A interpretação da decisão do STF, referente à adoção de medidas restritivas e de isolamento, serviu para reafirmar a competência de municípios, Distrito Federal e Estados na adoção de medidas sanitárias de acordo com o cenário epidemiológico local. Destaco que o gestor pleno do SUS no território é o secretário municipal e o distrital de saúde. É incontestável que os entes federados possuem plena competência para avaliar a implementação dessas medidas. Porém, apesar de o STF ter definido as competências concorrentes entre Estados, municípios e União, uma vez que a palavra final quanto à implementação e desativação de medidas de gestão e restritivas passar à competência de Estados e municípios, a atuação da União, a meu ver, ficou limitada. Coube, então, ao Ministério da Saúde apoiar os entes federados na execução de medidas e ações planejadas. Uma das formas significativas de apoio foi a elaboração de uma ferramenta de gestão, variando desde a adoção de uma simples medida restritiva até a decretação de restrição máxima, servindo para apoio à decisão dos municípios. Ela foi desenvolvida por técnicos do COI-Covid, pactuada com CONAS, CONASEMES e difundida através do CONASEMES. Essa implementação de medidas de restrição depende das variações da curva epidemiológica, agravamento de casos, ocupação de UTI e óbitos, da estrutura e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde local, pública e privada, da possibilidade de expansão e de apoio mútuo de outros municípios das regionais de saúde, fatores a serem considerados em um país continental como o Brasil.